Paz, queridos, vamos a mais um CRI Por Isso Falei. Espero que você tenha gostado dos vídeos. Estou em falta com vocês, né? Não estou conseguindo fazer com tanta frequência como eu costumava fazer, mas vou procurar me policiar mais, né? A gente vive trabalhando aí para chegar a essa disciplina, essa constância. Creio que vou conseguir no propósito aqui do grupo também, do canal, né? E quero trazer para vocês também uma sequência de temas, né, da palavra propósito. Mas eu creio que essa palavra que eu tenho para você hoje vai te ajudar no início, né, no norte, sobre o rumo da sua vida, né, o que as tuas ações, para trazer clareza também, né, sobre as tuas escolhas, sobre a tua realidade. Então fique comigo até o final, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, se inscreve no canal para estar sempre acompanhando e a gente espalhar juntos a palavra de Deus, amém? Mais uma palavra. Vem cá, eu te conheço. Esse é o tema de hoje. Isso é o que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra, sobre o que o Senhor tem para nós hoje. Por que vem cá, te conheço? Recentemente eu ministrei, né, na Five, né, na nossa comunidade, aquela que o Senhor nos confiou, sobre João 10, que fala justamente sobre o bom pastor e suas ovelhas, né, uma das tantas parábolas que o Senhor falou. Ele explicou ali sobre como que é, né, a condição, como é que se comporta o bom pastor. E o versículo 5 foi o que mais me chamou a atenção, então você vai entender o porquê. Vem cá, te conheço. O versículo 5 ele diz assim: nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Aí você fica pensando assim, nossa, mas o que isso tem a ver, né, com o Senhor, com Deus, né? Claro que no texto ali, ele está falando justamente que as suas ovelhas não seguirão um assaltante, um ladrão, aquele que a gente sabe que veio para matar, roubar e destruir, amém? Mas a revelação que o Pai me trouxe, lendo, meditando nesse texto, é justamente que se a gente nunca vai seguir aquele que a gente não conhece, se a gente antes foge dele porque não reconhece a sua voz, pensa comigo, nós sabemos que o nosso modelo para se chegar a Deus e quem nos deu esse acesso foi Cristo, amém? Então, se foi Cristo, nós nos intitulamos cristãos, que é pequeno Cristo, porque nós decidimos fazer e ser guiados pelo Evangelho, que é a palavra de Deus, que torna-se para nós um manual de vida, amém? Se é um manual de vida, a minha forma de viver estar clara aqui, amém? Não tem como eu saber o que Cristo veio cumprir nos Evangelhos se eu não conheço o Antigo Testamento, a qual ele veio cumprir, a qual ele falava, a qual ele pôde ser reconhecido pelas Escrituras que só existem ali no Antigo Testamento. Então nós precisamos conhecer a palavra de capa a capa, amém? A vida de Cristo, mesmo sendo Deus, mas estando aqui em forma de homem, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele meditava na palavra, ele ensinava todos os dias na sinagoga, ele orava ao Pai, principalmente nos momentos de multidão, grandes feitos, ele se retirava, porque ele era humano, ele passava as mesmas dores e angústias e sentimentos, era tentado das mesmas formas que nós. Então, com certeza, isso tudo era a receita que ele nos deixou ali no ordinário, no simples, para que a gente conhecesse o Pai, para que a gente tornasse a nossa vida mais leve, para que a gente conseguisse, depois de estar em Cristo, submeter o nosso corpo e a nossa alma, que nos controlaram até que Cristo chegou nas nossas vidas e avivou o nosso espírito, para que o alma e espírito se submetesse ao Espírito.
e o Espírito Santo pudesse trabalhar em nós e realmente nos trazer a paz que excede em todo entendimento e a segurança e a plenitude de vida que há na palavra de Deus. Mas o que a gente faz? Pensa comigo, se autoexamine agora. Qual o momento que você tira para ler a palavra diariamente? Quanto da palavra de Deus existe dentro de você, no seu coração? Porque Jesus, na tentação, ele só superou ali, né? Ele lidou com Satanás como? Mas também está escrito. Então nós tornamos a nossa própria vida mais dolorosa e difícil porque não conhecemos a palavra de Deus para dizer também está escrito. Quando a sua mente diz que você não é nada, quando a sua mente diz que você é um fracasso, que você foi obra do acaso, que ninguém te desejou, ninguém te quis, que não era para você ter nascido, que não era para você estar aqui, você está tirando o lugar de alguém, você é terrível, você faz mal para todo mundo, você não faz nada direito, você não nasceu para dar certo, tudo que você encosta você estraga, você não consegue conservar nada, você não tem amigos, você não tem relacionamentos. Nós não conseguimos lidar com essa batalha na nossa mente e com as pessoas amarguradas à nossa volta porque nós não conhecemos o também está escrito. Se nós não conhecemos a palavra que ele escreveu para nós, sequer oramos, ou às vezes até oramos alguma coisa, mas a minha dificuldade é ler porque eu não gosto muito de ler, sabe? Oração, se você tratar ela como uma lista de mercado, ao qual você chega com esse tempo com Deus só para pedir, e não gera um diálogo de você fala, você ouve, você fala, você ouve, isso não é oração. Você ainda está lá na petição, da qual você veio lá do catolicismo muitas vezes, pedindo a santos, a isso ou aquilo, a única coisa que agora você pede é um só, que é Jesus, mas continua pedinte. Continua com lista de mercado. Continua abrindo a palavra com uma receita de bolo. Eu quero uma palavra para mim hoje. Aí abre num único versículo. A palavra, ela é teu manual de vida. Ela não é um livro de miojo, um livro de receita de comidinha rápida. Se você tem um hábito agora, se você está se despertando para o devocional só porque ficou na modinha, um café com Deus Pai da vida, por exemplo, sabe que o café com Deus Pai, ele não tem a leitura bíblica anual, pelo menos, que poderia ser inclusa ali. Ele trabalha com porções separadas da palavra que não são suficientes. É como se você quisesse viver de sobremesa. Como se para você você escolhesse intencionalmente a partir de agora viver de bolachinha. Você conseguiria sobreviver? O teu corpo natural viveria de bolachinha? Mas é isso que você faz com o teu espírito. É isso que você faz com a sua vida cristã. É por isso que esse versículo em particular, o Senhor despertou a minha atenção nesse ponto e dessa forma. Nunca seguirão um desconhecido. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus. Se você não conhece o Antigo e o Novo Testamento, você não conhece Jesus, porque ele veio cumprir o Antigo Testamento. Não há como você querer uma parte apenas que lhe convém da palavra. Já começa errado aí. Você precisa conhecer anualmente a palavra de capa a capa. Até que ele venha. Até que ele venha. É alimento para nós. E você vai perceber que conforme eu já ministrei sobre isso, as fases do novo nascimento no espiritual, quando nós nascemos espiritualmente, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, que agora o nosso espírito é ativado e nós não somos mais refém e escravos do corpo e da alma, nós começamos um novo nascimento espiritual. E o bebezinho, a criancinha, ela é manhosa, ela é birrenta, né? Tudo dói, tudo, ela só consegue as coisas no grito, no choro. Ela só vai onde você coloca, ela não faz nada sozinha, ela só quer ser servida, ela depende das pessoas para tudo, ela não faz nada sozinha. Isso são meninos, crianças, bebês espirituais. Depois a criança vai ficando adolescente, vai ficando maiorzinho, mas daí quer fazer tudo do seu jeito, dependendo dos pais espirituais que teve, a forma que foi criada.
ou até os pais naturais podem influenciar na mentalidade dessa forma de ver um Deus que só é bom se faz tudo o que a gente quer, e a gente tem que se deparar com um Deus soberano, que já tem a sua vontade determinada para mim e para você, que já deixou escrito como você tem que viver a sua vida. E você quer que ele realmente se renda, se dobre e diga amém para aquilo que você escolheu viver. Isso não rola com ele. Então, tudo isso são fases infantis, imaturas, espiritualmente falando. Até o jovem, aquele que acha que sabe de tudo, que ignora os conselhos dos mais experientes, porque eu sei muito mais do que você, olha tudo que eu faço, você está ultrapassado, você está velho, né? E a gente precisa quebrar a cara daí para entender que não somos os melhores e não sabemos de tudo. Ou ignoramos aquilo que já aprendemos para quebrar a cara de novo até que entendamos que existe uma palavra estabelecida para nós, a qual o Senhor não muda porque nós queremos. Nós é que vamos colher a consequência de fazer escolhas contrárias a ela, e o Senhor nada tem a ver com isso. Pare de culpar o Senhor pelas suas escolhas erradas, depois de conhecer a palavra verdadeira do Senhor. Então, o jovem ele tem esse comportamento, né? Ele acha que sabe de tudo e vive quebrando a cara, até que ele resolve se abrir para aprender e realmente fazer aquilo que é necessário, que é o que o adulto faz. O adulto não vive o seu dia fazendo o que quer, fazendo o que gosta, fazendo o que sente, vivendo da sua forma. Não, a gente tem o nosso mundo ideal. Um dia maravilhoso para mim, um dia que eu posso ficar com meus gatos em casa de boa, que eu posso sair para ver amigos que eu gosto, que eu posso servir um ministério, conversar com alguém, ouvir alguém que precisa conversar. Esses são dias ideais para mim, mas eu chego em casa, tenho meus gatos, tenho minha casa, o meu esposo, enfim, as pessoas que são meu refúgio, que hoje é o meu esposo, meu porto seguro, assim como meus gatos, meus bichinhos que eu amo tanto, que eles, quando eu tô ali com eles, é meu porto seguro, é minha calmaria, é o que eu gosto. Ver filme antigo, enfim, coisas que eu fazia com meu filho. Então, essas coisas, todo mundo tem o seu ideal, mas nós não vivemos adultos maduros e espiritualmente, assim como um adulto maduro, naturalmente, nós não fazemos só o que gostamos, nós não vivemos só em busca de um mundo ideal. Quando você está em Cristo, uma característica de uma pessoa madura espiritualmente é que não lhe falta nada. Você não busca em homens aquilo que só o Senhor pode te dar. Você está em Cristo, você é pleno. Você sabe que você tem tudo o que você precisa, porque tudo que você buscou até aqui não preencheu, mas Ele preencheu. Ele encheu a sua vida com tudo aquilo que você precisava. E você verdadeiramente começa a buscá-lo e querer mais dele. Querer conhecer mais, querer se aprofundar mais, querer absorver mais, querer ouvir mais, querer sentir mais, e isso só aqui na oração e no jejum, porque ele disse, agora eu estou aqui, o noivo está aqui, mas quando ele for tirado o noivo, até que o noivo venha, jejuarão. Ele disse uma afirmação que jejuaríamos, e não é dieta. Às vezes você passa raiva e você passa mal na sua saúde porque você só deixa de comer. Você não vai lá se alimentar da palavra. E ele disse que o jejum espiritual era isso, era se abster do natural para se encher do espiritual. Se você se enche do espiritual, ele chegou a dizer que a sua comida era fazer a vontade do seu Pai, do nosso Pai, do nosso Deus soberano. Então você acha que você, fazendo a vontade do nosso Deus e Pai, tirando uma refeição para meditar na palavra, para mergulhar na sua presença, você vai ter falta de algo? Sendo que comprovadamente pela medicina o jejum nos faz bem, não mal. A questão é tu se adaptar, tu se acostumar depois da dor, do desconforto da adaptação que todos passamos. Mas a gente já para ali cheio de desculpas porque não queremos. Queremos um evangelho ideal aos nossos bel prazeres. Lembra quando as pessoas aí de fora, quando você se converteu, elas falavam assim, agora tá lá, crente, não pode mais fazer nada, agora não pode isso, não pode aquilo, não pode... Eu não sei como é que tu consegue ficar num lugar que nada pode, que tu não tem mais liberdade, tu não faz mais o que tu quer. Não é assim? Pois é. Mas quando nós mergulhamos na verdade da palavra de Deus, o que ele nos diz? Verdadeiramente somos livres.
livres em Cristo. Por quê? Eu não preciso de um macho para me fazer feliz. Eu não preciso de uma companhia. Você que é homem, você não precisa de uma mulher para te fazer feliz. Eu tinha perdido meu filho, eu estava vivendo solitude em Cristo, fazendo do Espírito Santo meu amigo, um presente mesmo na minha vida. O meu esposo também não estava buscando ninguém. E quando nós estamos plenos, satisfeitos no Espírito Santo, ele atrai propósitos e nos conecta. Então, o cuidado que o Senhor tem com nós é muito maior. Então, quem que é escravo? Quem tem que estar sempre envolvido e enredado com esqueminha aqui, esqueminha ali, coisinha aqui, coisinha ali, ou nós? Que descansamos na plenitude do Senhor, esperando nele, quando a gente menos espera, porque os solteiros são chamados a cuidar das coisas do Senhor, a abraçar e servir as coisas do Senhor, e ser satisfeito nele, desfrutar da companhia dele, se descobrir, gostar da sua própria companhia, ter um tempo consigo mesmo, porque se nem você se suporta, quanto mais os outros. Então é nesses momentos, eu estou falando de experiências que eu mesma vivi, nesses momentos o Senhor atrai propósitos, o Senhor une propósitos, o Senhor nos faz aquilo que é Isaac, a vontade permissiva dele para a nossa vida quando a gente espera. Agora, quem que é escravo? Quem precisa estar sempre dependente emocional de alguém, de um homem, sendo que em Cristo nós temos tudo o que precisamos? Quem que é escravo? Aquele que não consegue sair sem beber? Não consegue estar com os amigos sem beber? Às vezes não consegue estar sozinho com o seu cônjuge, sempre tem que levar parente junto, amigo junto, e bebedeira e coisa arada, porque não consegue ser pleno e satisfeito com a tua família que você formou? Quem que é escravo de desejos, de vontades, de angústias, de medos, de frustrações, sei lá? Quem? Entende? Ou pelo excesso de comida, excesso de desejo, de coisas que sempre tem que ter algo diferente, sempre tem que estar gastando com o que não precisa. Ou é bebida, ou é porque eu quero ficar mais solto, eu quero conversar melhor com meus amigos, que eu mesma não consigo. Em Cristo você consegue. Porque Ele te ama e te aceita como você é. E só isso por si, quando você encontra com alguém que te ama, te aceita, te abraça do jeitinho que você é, sem aquela, sabe, que vira e mexe numa conversa, começa a pontuar coisas que você sabe que a pessoa não quer que você seja, se a pessoa quer te moldar, que toda hora tá te rotulando, toda hora tá te engessando. Só isso, só esse constrangimento do Espírito Santo que te ama pelo que tu é, que formou você da forma que você é, e todos nós precisamos melhorar assim. Nós não somos Gabriela, nascemos assim, vamos morrer assim. Nós devemos ter a autorresponsabilidade de mudar e melhorar. Mas só esse constrangimento de sermos amados pelo que somos já nos deixa confortável para realmente se sentir livre, leve, conversar e ter uma boa relação com as pessoas, sem bebida, sem aqueles artifícios que a gente buscava lá fora, para quem já usou droga, para quem fugiu para esses outros meios ainda mais graves, para se afundar e esquecer às vezes da sua própria realidade em Cristo. Você não quer mais fugir da sua realidade, você ama a sua realidade, você é satisfeito nele. Se você tem traumas e dores e coisas do passado, você entende que nele você perdoa, teve um propósito, teve um porquê, mas ele estava em todas as dores e propósitos, e hoje ele te oferece cura e restauração para que hoje aqui em vida você ainda tenha uma vida plena e feliz. Uma paz que excede em todo entendimento mesmo no meio do caos, para que você não tenha que viver essa vida medíocre, pesada, amargurada, dolorosa até o final da sua vida. Mas você possa falar, olha, por anos, por tantos anos, depois que eu conheci a Cristo, os meus dias foram diferentes. Eu me senti parte de uma família, que é a família de Jesus, a família do próprio Deus que me amou, que morreu por mim, me deu acesso ao Pai. Eu conheci uma família ministerial saudável para congregar, para cuidar de mim, para me amar. Aquilo que eu não tive na natural, eu tive na família ministerial. E o Senhor me trouxe, me conectou a outras pessoas e eu pude ver a restauração da minha família natural. Eu pude ver coisas diferentes à minha volta. Eu pude ver o quão bondoso o Senhor é. E grandes coisas Ele tinha para mim, mesmo enquanto eu estava ali imerso na minha dor, mas Ele sempre esteve lá.
E agora eu tô vivendo um novo do Senhor, desfrutando de coisas maiores. Entende? Ele tem isso para todos nós. Eu fiquei super feliz que o meu avô era uma pessoa que eu sempre amei muito. Meu avô paterno, que foi o único que eu lembro, assim, que eu conheci, né? Que eu acho que meu avô materno faleceu antes. E ele, o segundo casamento dele, que o primeiro, ele teve meu pai e minha tia, né? Separou e casou com uma outra pessoa que torturou ele, foi uma péssima mãe, uma madrasta bem com o nome, sabe, que honra o madrasta mesmo, né? Infelizmente. A gente ora que o Senhor tenha alcançado, tenha transformado a vida, mas a gente sabe que até onde a gente conhece, infelizmente, né, não se consertou em nada que fez até hoje. Então, o meu pai foi muito torturado, passou situações muito difíceis, né, e o meu avô nem via, né, porque trabalhava fora e esse perfil nunca faz na frente, né, daquele que sabe que não vai gostar, né, então ela com certeza não fazia na frente dele, ele se falasse ele não ia acreditar até talvez, mas eu acredito que chegou um determinado momento que ele deve ter ficado ciente da situação, né. Mas a questão é, em algum momento da vida do meu avô, para honra e glória do nome do Senhor, o meu avô conheceu uma mulher de verdade. Uma mulher que amou ele, que cuidou dele. Os últimos 10 anos, mais ou menos, da vida dele, ele foi amado, ele foi cuidado, ele foi feliz, sabe? Ele conheceu uma nova vida, uma nova possibilidade, um novo ambiente, e a gente viu meu avô de uma forma diferente, né? E ele terminou os dias dele com essa maravilhosa do lado dele, cuidando dele da melhor parte. Ela cuidava dele como um bebê. Então era lindo de ver assim, a relação deles, né? E eu fiquei muito feliz. Então eu sempre desejei isso para minha família natural, né? Que todos eles, diante do que já passaram, possam, né? Em nome de Jesus, eu creio que ainda vão provar dessa alegria de viver em Cristo, mesmo com o histórico doloroso e difícil que a gente passou, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem muito mais para nós, né? Ele tem algo maravilhoso para nós, então Ele pode trazer algo diferente para nós, né? Eu creio muito nisso, né? Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, é diferente, entende? É tudo diferente. Então, por que esse versículo me chamou a atenção? Porque às vezes, se você se autoexaminar, se você não busca a palavra dele diariamente, você não tem contato com ela, você não lê, você não ora, ou quando ora é com a lista de compra, ou pedindo perdão pela autocondenação que Satanás joga na tua mente até hoje, porque se você verdadeiramente se arrependeu, lembrando que arrependimento é mudança de atitude, né? Então você se arrepende e não volta a fazer as mesmas coisas. Agora, se você se arrepende, se você pede perdão, chora e continua de ciclos em ciclos sempre na mesma coisa, você só teve remorso, não teve arrependimento. Amém? Mas o arrependimento é quando você decide largar. Sabe, com o viciado, já a família tenta ajudar, gasta dinheiro, gasta tempo, investe, nada muda. Quando ele chega no ápice do limite dele, que às vezes é onde a gente precisa deixar as pessoas que sempre ficam nos procurando para que a gente socorra, a gente precisa largar de mão e deixar que eles vão para o fundo do poço e lá encontrem o Senhor. Porque às vezes a tua mão e o teu band-aid está impedindo a pessoa de realmente ter um encontro real com o Senhor e ver que aquele estado deplorável, fundo do poço que ela chegou, é o que ela precisava chegar para buscar o Senhor e ver que tem muito mais para ela. Que não é você que vai levar, é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo na vida de ninguém. Nós somos humanos tão falhos como os demais. Nós precisamos ajudar quando necessário, sim, mas discernimento. Se o Senhor não está tratando aquela pessoa e você vai botar sua mão no lugar em que o Senhor está querendo dar uma lição, isso nós precisamos ter, nossa responsabilidade. Mas só conseguimos com o jejum, oração e palavra, porque o jejum nos deixa sensíveis à voz do Espírito. Quando a pessoa está te pedindo, o Espírito Santo vai te falar: não, eu estou tratando, deixa. Sou eu e ela agora. Com muita oração você fica cada vez mais conectada, íntima do Espírito Santo, e você vai tendo uma impressão, você vai tendo sinais de que já sabendo se era ou não. Como o seu esposo, você conhece no olhar, você conhece no jeito de falar, você conhece no ambiente como que ele tá, o que você precisa fazer.
intimidade com o Espírito Santo, Mateus 6,6, no teu quarto, teu secreto, que é o único lugar que você gera intimidade com ele, amém? Se você acha que você gera intimidade com ele, conversando com ele no meio da casa, na frente dos parentes, no carro, na rua, só na igreja quando tem oração, você não tem relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, porque é comparado ao relacionamento do homem e da mulher. Homem e mulher só tem relação íntima a sós, no quarto. Não que necessariamente tem que ser no quarto, mas quando estão a sós. Não na frente das pessoas, não durante um trabalho, não no carro, não por aí. É num momento teu, num canto seu e do Senhor, amém? Com o Senhor, foi esse exemplo que Ele nos deixou, então não tem desculpa, foi o que Ele falou. E através da palavra, a palavra que está clara e determinada para você diferenciar todos os enganos e as distorções que tem por aí, as pessoas que pegam porções dela e se apropriam para simplesmente justificar as suas próprias vontades, o que faz sentido para si. Então, essas seguranças que nós temos no andar em Cristo de forma mais madura, de forma mais firme, constante e convicta, a gente precisa ter. Porque se você não tem essas práticas, examine-se a si mesmo. E pense bem se o Espírito Santo, se naquele dia você não vai ouvir de Jesus, vem cá, eu te conheço. Aí você vai falar para mim assim, não, mas ele me usa poderosamente. Eu vivo entregando profecias por aí. Olha, irmã, se eu te falar tanto de vezes que eu já escutei profetadas, que eu vi pessoas que realmente eu creio que o Espírito Santo tem desejo de usar, mas por não ter discernimento do tempo e do modo, né, deixa a alma dominar, fala tanta coisa que não vem do Senhor que já caiu em descrédito. Porque nós precisamos ter discernimento. É uma luta que eu tenho. Eu falo demais, eu me exponho demais. Então eu sei que eu preciso sempre lidar com autocontrole, de me reservar mais, para que quando eu falar, eu realmente cumpra o propósito e o encargo que está sobre a minha vida. Amém? E tu nunca vai me ver xeramaná e grito e... Não, nada contra quem faz, mas isso não é símbolo de profecia, amém? Isso não é uma característica de um profeta, de um encargo profético, por exemplo. Isso é apenas um jeito antigo que foi ensinado para parecer muito espiritual, mas você não precisa de nada disso para falar para uma pessoa aquilo que o Senhor colocou no teu coração para falar. Lembrando que o ideal, o mais saudável é se dizer, olha, eu não sei se isso vai fazer sentido para você ou não, mas eu sinto, eu tenho uma impressão de compartilhar isso aqui com você. Se fizer sentido para você, ora sobre isso. Na verdade, ora se fizer ou não, né? Porque às vezes o Senhor tem algo para tratar ali, ou apenas, se não for, ignora, porque talvez seja realmente, né, coisa minha e amém. A gente está sujeito a falha, a gente está sujeito a impressões pela nossa alma, pelas coisas que a gente vê, né? Então, e não já chegar, eis que te digo, Deus manda te dizer, e às vezes não é nada daquilo ali, fica feio, constrange e ainda envergonha o nome do Senhor. Amém? Mas isso são tudo coisas que eu aprendi, né? Na casa paterna que eu tenho ministerial, que faz vários cursos, e o Origens principalmente te ensina muito sobre isso. Tem o módulo 1 e o módulo 2. Agora o segundo semestre com certeza tem inscrições abertas. Te convido a estar seguindo nas redes sociais, né, o Seminário Origens. Eu tenho aqui os dois botões, né, do primeiro módulo, do segundo módulo, e já deixo aqui eles chamam de patentes, né, e quando certeza tiver mais, eu faço mais, porque realmente é muito especial, né, é algo que te equipa, te habilita, é muito bom. Então, essas coisas a gente precisa aprender, a gente precisa se examinar, se nós estamos sendo guiados pela voz correta. Se você não está no engano de que está vivendo em Cristo, está com a vida atribulada, com a vida frustrada, sobrecarregada, cheia de rolos e enroscos, situações tristes, saúde, financeiro, relacionamento. Se você não tem feito essas práticas, mergulhado na sua casa nele,
Você não está sendo guiado pela voz dele, você está sendo dessas ovelhas que rejeitam o desconhecido e fogem dele. Então, toda vez que o Senhor traz alguém para te alinhar e te lembrar, te chacoalhar que você está caminhando para o oposto daquilo que o Senhor tem para você, você faz o quê? Você foge, você rejeita, você não quer, porque você não conhece mais essa voz. Você não conhece esse único e verdadeiro Deus que te deixou renúncias para fazer, como eu tenho que fazer todos os dias, como todos nós temos. Lembre-se que um discípulo de Jesus negue-se a si mesmo. Já parte daí. Negue-se a si mesmo, você não sai fazendo tudo o que você quer. Você não toma suas próprias escolhas. Você espera as dele. E as que já estão bem claras aqui, ele não vai confirmar de novo aquilo que ele já deixou escrito. Você toma a sua cruz, ou seja, te custa tudo. Dói. É difícil, é desafiador, porque carregar uma cruz, imagina, é dor, queridos, é renúncia, é difícil, é um desafio. Negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Se você faz isso, você o segue. Se você não faz, você só usa. Você não é discípulo, você não segue de todo o coração. Você está sendo guiado pela voz contrária, que se você ler ali no início do texto, ela vai falar assim, ó. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, amém? Por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Nós sabemos que esse perfil de ladrão e assaltante são aqueles que querem as coisas em Cristo de forma precipitada, amém? Por quê? Porque um ladrão vai entrar na sua casa, vai roubar o seu carro que você trabalhou para conquistar. Sabe lá Deus quantos anos para conseguir o modelo que você tem hoje. A sua TV, o seu recurso, os seus bens. Ele vai pegar em minutos aquilo que você levou uma vida para conquistar. Precipitadamente, tendo acesso àquilo que ainda não é o seu momento. Roubando. Então, quantas vezes você está sendo guiado pela sua ansiedade, pela sua alma, por essa voz de assaltante e ladrão que quer roubar aquilo que não é seu em nenhum momento, em vez de esperar aquilo que a palavra de Deus tem para você no tempo dele. Que se você mergulhar nela e na sua presença, você vai receber de forma muito mais leve, de forma muito mais assertiva e num tempo determinado, de repente de Deus, que é quando você menos espera. E isso pode ser muito antes do que você imagina, mas você nem paga para ver. Você tem maior facilidade de dar voz para os outros lá fora, que não estão nem aí para você. E quem te ama, quem está do teu lado em todo o tempo, você nem se aproxima, você não dá oportunidade, você não dá chance. Porque o que você quer é as coisas de forma precipitada mesmo. São suas escolhas, não são o Senhor fazendo com você, é você fazendo consigo mesmo. Então, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, a gente sabe que o Senhor, Ele entra pela porta. Ele está à nossa porta, a porta do meu e teu coração agora. Você decide se você abre ou não, se você quer ter acesso a Cristo ou não, se você quer uma vida nova, de paz, sabe? Você quer se abrir para o novo e vivo caminho ou não, é você quem decide, é você. Você que decide, essas escolhas são suas, você é responsável pelas suas escolhas sim. Ele tem um propósito claro sobre a sua vida, tá aqui determinado, único inclusive como você é único. Mas ele escolhe responder respostas e esperar que você o queira e o busque. Assim como nós queremos que o nosso marido queira ir no mercado com a gente, não só vá no mercado com a gente. Deus é muito mais. Ele deseja, ele anseia ser amado, buscado e desejado. E quem o ama é quem o obedece, quem cumpre e faz a sua palavra, quem a pratica. Mas como que eu vou praticar o que eu não conheço? Como que eu vou corresponder a alguém que eu não conheço, a voz que eu não ouço? Não faz sentido.
E ali ele continua dizendo, depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, não importa o que você passou até aqui, o Senhor Jesus foi adiante de você em todas as áreas. Ele sofreu coisas que nem eu e você sofremos em nenhum grau, assim, um grau muito abaixo do que o dele. Ele passou coisas muito profundas, muito difíceis. Ele chegou a se angustiar tanto que ele suou sangue, um evento muito raro de se acontecer, naturalmente falando. Então, tamanha angústia do que ele sabia que ele ia passar, e ele passou mesmo assim. Então, nada que eu e você tenhamos passado, ainda que eu perdi um filho, e que foi o Senhor que me tirou, foi o Senhor que tomou para si. Não foi pessoas que me feriram. Quando eu saí da igreja, nenhuma vez eu saí por causa de pessoas. Eu saí por minha causa, por não controlar minha raiz de carência, por não ter ela curada, não ter entendimento disso. Saí, vivi, me decepcionei, quebrei a cara, fui pro fundo do poço e retornei. Mas nunca saí pelas pessoas da igreja, porque eu sabia que elas eram tão falhas quanto eu. Quem sou eu para ter moral de julgar alguém que me trata ou não me trata bem, porque eu também não sou perfeita com todo mundo. Eu também trato as pessoas mal, eu também falho com as pessoas, eu também deixo a desejar, eu também não tenho receita para tudo. Então eu nunca saí por isso, eu sempre saí por mim mesma. Então nada que você se decepcionou com pessoas se compara ao que Jesus fez por mim e por você. Porque se for ele a te ferir, vai doer ainda mais, mas ele realmente sabe que você aguenta, ele não nos dá um fardo maior que a gente possa carregar. E se você está carregando algo que está insuportável, é porque você pegou com a sua própria mão. Porque conhecendo a palavra dele e tendo intimidade e busca nele, você vai ver que isso tudo que você está passando nunca foi o plano dele para sua vida. Nunca. São consequências de escolhas nossas para nós mesmos. Amém? Eu já vivi muitas delas e eu sei quão doloroso é. Eu sei do que eu estou falando. E finalmente o versículo 5 novamente, né? Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Então, que eu e você possamos meditar sobre isso. Será que a gente reconhece e conhece mesmo a voz do Senhor? Será que ele não é um desconhecido para nós, por isso que a nossa vida está nesse estado? Será que a gente não está dando voz para essa bagunça à nossa volta, ou pior, para as pessoas que nem sequer conhecem o Senhor? Então, a gente precisa refletir, porque aonde está o nosso coração, está o nosso Senhor, está o nosso Deus. E se você hoje se abre, prioriza, né, tem a tua vida muito mais voltada, né, para as tuas coisas, para as tuas prioridades, para aquilo que você tem para desenvolver no seu dia a dia, mais do que as coisas do Senhor, mais do que o que Ele tem para você, você com certeza está esgotado. Você com certeza está vivendo momentos bem dolorosos e difíceis em várias áreas da tua vida, mas não é o que Ele quer. Ele diz, vem a mim, lance sobre mim o teu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas o que a gente faz? Escolhe jugo desiguais aí fora. A gente escolhe coisas e pessoas que não agregam na nossa vida. Nós ignoramos e rejeitamos tudo aquilo que o Senhor faz por nós, porque não o conhecemos profundamente. Não acreditamos que podemos ser amadas por Ele. Nós temos facilidade de aceitar qualquer coisa jogada para nós do mundo aí fora, que é muito pior, porque só quer te usar, só quer o que você tem, só quer o que você pode dar, só quer coisas, não se importa com você como Cristo que morreu por mim e para você, entende? Então que a gente possa voltar a refletir, mergulhar na palavra, mergulhar na presença e ser direcionados e guiados por um Deus conhecido por nós. Um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus que entregou seu próprio Filho, que veio, cumpriu a sua missão até o final e de unigênito se fez primogênito de muitos irmãos. E tá vindo para nos buscar, tá logo aí, tá perto. Por isso que se você quer entregar o seu coração para Jesus, se você decidiu hoje, qual ele bateu a sua porta, decidiu abrir, e você que teoricamente tem a sua porta aberta, mas até agora não mergulhou nele, não o conhece, não ora, não o conhece, não jejua, não renuncia para estar com ele, eu vou te convidar a orar comigo, para que a partir de hoje você renove essa aliança, e você então verdadeiramente, da forma correta e saudável, como diz na palavra, intimidade de homem e mulher secreto, Mateus 6,6, a gente possa começar a desenvolver e conhecer um único e verdadeiro Deus, amém? Vamos orar?
Pai amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Nós queremos te dizer, Espírito Santo, você que está aqui batendo no nosso coração agora, nós declaramos, Senhor, que nós abrimos a nossa porta para Ti. Nós decidimos abrir a nossa porta para Ti, ter a nossa vida realmente em conexão com a Sua, Senhor. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, priorizar a Sua palavra, priorizar a oração como uma conversa, como um diálogo, como um momento íntimo contigo, Senhor. Eu quero, Senhor, que Tu me dê estratégias e forças para renunciar inicialmente uma única refeição, para estar orando, estar me alimentando da palavra, até que meu organismo acostume e eu possa me desafiar a fazer mais, ter mais momentos como esse, para ser sensível ao Teu Espírito. Mas Espírito Santo, eu declaro, Senhor, pela autoridade que é no nome de Jesus, que eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ter priorizado pessoas e coisas naturais, palhas desse mundo que vão ficar no Teu lugar, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de ter sido ingrato com tudo aquilo que Tu me confiou, com tudo aquilo que Tu me deu, com tudo aquilo que Tu trouxe até mim com tanto amor, e eu ignorei, Senhor. Eu preferi as minhas escolhas, as minhas coisas, aquilo que eu realmente podia pegar com os meus olhos. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu transgredi a Tua palavra, Senhor, que eu te entristeci, Espírito Santo, com a minha forma de falar, de agir, de pensar, com as intenções equivocadas do meu coração. Eu te peço perdão, Espírito Santo, pelas precipitações, pelas vezes que eu me deixei levar por essa voz de ladrão e assaltante que quer as coisas fora do Teu tempo, Senhor, e da minha forma e não da Tua. Eu declaro que a partir de hoje, Espírito Santo, eu quero Te buscar profundamente, ser guiado por Ti, ser uma ovelha que realmente reconhece a voz do bom pastor, que é apenas a Tua, Espírito Santo, e ser guiada por Ti, ser conduzida por Ti, receber as coisas no Teu tempo, ser grata pelo que eu tenho, entender que se eu não tenho, eu ainda não preciso, e declaro com fé, Deus, de todo o meu coração, que eu não tenho falta de nada. Que tudo que eu preciso na minha vida, na minha alma, no meu espírito, no meu físico, Senhor, na minha casa, na minha família, está em Ti. No meu ministério, na minha profissão, está em Ti. Tudo que eu preciso, eu tenho, Senhor. Tu não me deixa faltar nada, Senhor. Tu, pelo contrário, Tu transborda muito mais do que eu pedi ou pensei. Dessa forma, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te louvo, Paizinho. E eu Te peço, me ajuda, trabalha em mim, trabalha no meu coração, Senhor. Que essa palavra, Deus, alcance todos aqueles que precisam ouvi-la, todos aqueles que precisam desse encontro, desse momento contigo, Senhor. Que em nome de Jesus todas essas vidas sejam encontradas e tenham ainda anos, dias, meses, semanas na Tua presença, diferente de tudo que viveram até aqui. Inclusive aqueles com mente e coração cauterizado do sistema religioso, que não se abrem mais para a Tua palavra, para o Teu Espírito, para o convencimento que só Tu traz, Espírito Santo, que eles sejam alcançados também pela autoridade que é no nome de Jesus, e que Tu possa quebrar cadeias, Senhor, acessar lugares e restaurar, Deus, fazer novo de novo todas as áreas das suas vidas, toda a sua mente e coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até o próximo. E compartilhe, não esquece de se inscrever no canal e estar compartilhando também, amém?